Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Talk Pharma. Eu me chamo Pedro Anteles e faço parte do programa de Educação Tutorial PET Farmácia. A minha tutora é a professora doutora Fernanda Guilherme Simplicio e hoje nós estamos aqui com dois convidados para tratar sobre o tema de farmácia clínica. E como nossos convidados nós temos o doutor André Vinícius Cunha Pereira e a doutora Sueli Suzy de Oliveira Chagas, que vão ser os nossos convidados que vão tratar sobre esse tema. Mas antes de tudo, para o nosso canal do YouTube do PET Farmácia, eu gostaria que vocês dois se apresentassem assim, perante o nosso público, para explicar de onde que veio essa vontade de vocês de fazer farmácia. Então a gente vai começar primeiro com a nossa querida Suzy. Então, eu sou farmacêutica formada esse ano, 35 anos de formada, né? E quando eu comecei a fazer farmácia, na realidade eu não sabia bem o que era. Foi quase como uma química que me atraiu. Depois eu descobri que eu sempre fui farmacêutica. Ao invés de eu brincar de fazer comidinha nas panelinhas, eu brincava de fazer extrato de planta. Colocava um monte de folha de diversas cores, aí uma eu colocava álcool, outra eu colocava água. Mas para dizer assim que farmácia é um negócio que está no meu sangue, eu penso que Deus me criou para ser farmacêutica e eu amo há 35 anos demais essa profissão. Né? Se eu tivesse que fazer, talvez eu faria melhor ou talvez menos, porque até os erros levam a gente a ser quem nós somos hoje, né? Sabendo utilizá-los, a gente acaba crescendo por isso, né? E o senhor, doutor? Bom, eu, na verdade não me recordo como eu escolhi farmácia, eu sempre falo isso, né? Mas eu sou de uma família de farmacêuticos, então provavelmente vem daí, né? Eu não lembro o momento que eu decidi, porque eu acho que foi um processo natural, né? Desde pequeno eu estava na farmácia junto com meu pai, então eu cresci vendo isso, né? Aprendendo com isso. E se eu não faço 10 anos de formado, bem menos que a Suzy, mas durante esse tempo aí já foi algumas das áreas que me fizeram, né, felizmente me realizar profissionalmente, então também tenho muito orgulho de ser farmacêutico. E no fim das contas a gente acaba se encontrando cada vez mais na profissão, né? Quanto mais a gente se envolve, mais a gente se realiza também. Então acaba sendo assim. Tem mais é formado que ainda, né? Mas tudo bem, eu entendi. E o que me atraiu para a farmácia, acho que acabei esquecendo de dizer, foi a atuação de um professor que eu tinha. Né? Então, ele que me fez assim, aderir. Você vê como é importante quando a gente vê profissionais bem resolvidos, que são competentes, atraem a gente. Né? Com certeza. E é sobre esse tema de farmácia clínica, né, que a gente vai falar um pouco hoje. E eu gostaria que vocês explicassem, para os nossos inscritos, as pessoas que estão chegando agora, o que é a farmácia clínica? O que define a farmácia clínica? Bom, a farmácia clínica, né, ela, na verdade, assim, a gente tem, historicamente, quando a gente estuda lá no início da história do farmacêutico, a gente vê basicamente que o farmacêutico ele tinha um papel mais protagonista em relação à descoberta da doença, ao diagnóstico, à própria prescrição, digamos assim, na época não se chamava prescrição, mas aquela prescrição e a própria manipulação do medicamento que iria ser utilizado. Só que a gente vê que depois de um tempo a gente acaba perdendo esse protagonismo, principalmente quando a gente faz a industrialização desse processo, né, de produção do medicamento. E aí o farmacêutico, ele infelizmente, depois disso, acaba indo mais do lado do dispensador do que outro papel, né? Então a farmácia clínica, ela vem, eu acredito que para resgatar esse protagonismo do farmacêutico no cuidado ao paciente. Na farmácia clínica, a gente consegue se aproximar do paciente, do tratamento dele, principalmente garantir a eficácia e a segurança desse tratamento. E aí a gente consegue fazer isso tanto com ele quanto com a equipe multiprofissional, né? Os outros profissionais de saúde, principalmente o médico. Então, a gente faz acompanhamento, a gente faz validação de prescrição, a gente faz reconciliação, a conciliação, na verdade, medicamentosa. Tem vários dos processos que podem ser realizados dentro da farmácia clínica, mas é de fato esse momento de que nos aproxima do paciente, né? Não para pensar nele como um doente, não para pensar na doença que ele tem, mas já está como uma pessoa que precisa de cuidado. Acho que é isso. Esse farmacêutico clínico é meio que a essência da nossa profissão, né, André? Porque nós não somos dispensadores, nós não somos almoxarifes e nem sequer analistas clínicos. A gente faz análises clínicas,
cuida do estoque, também faz, né? Mas quem nós somos é aquela profissão voltada para a saúde do paciente. Não é nem tanto voltada para a doença, mas nem é voltada para o medicamento, mas voltada para a saúde do paciente através do tratamento pelo fármaco. Sim, até mesmo da própria, não do próprio atendimento, mas da própria, Idade. não, tipo, de você pegar o paciente e ao mesmo tempo indicar, né, o medicamento, porque às vezes as pessoas elas não sabem nem, tipo, como tomar um médico. A gente muitas vezes, né, pensa que fazer farmácia clínica é só quando a gente está dentro de um hospital e aí eu vou fazer acompanhamento, beira-leito. Na verdade, farmácia clínica não é puramente isso também é, né, mas quando eu estou numa drogaria, quando eu estou em uma farmácia pública, quando eu estou em um consultório farmacêutico independente, ali eu faço farmácia clínica também, né? Na farmácia clínica a gente tem esses dois principais ramos, a parte hospitalar e a parte comunitária, né? E a gente faz farmácia clínica em todos esses ambientes. Então, às vezes a gente acha que eu estou só indicando um medicamento aqui, mas eu acredito que, assim, dentro desse contexto, você pode transformar aquele atendimento em uma forma muito mais qualificada, né, de cuidar daquele paciente. Você pode simplesmente fazer uma única indicação, sem nenhum cuidado, mas você pode ser farmacêutico clínico e você fazer um atendimento qualificado, né? Então, quando a gente decide fazer a diferença em qualquer desse local que a gente está, a gente consegue desenvolver um trabalho clínico muito bem. É bem legal, porque hoje, no momento que se fala muito da valorização do farmacêutico, da valorização profissional, é isso que faz a nossa diferença, né? A gente não entrega medicamento. Quem está na drogaria não vende medicamento, né? Na UBS não entrega, ou no hospital não dispensa. Nós atendemos pessoas, né? E nós somos capazes, com esse pensamento clínico, esse modo autêntico de ser da nossa profissão, né? De cuidado farmacêutico, aí sim nós podemos fazer diferença e muita na vida de cada paciente que a gente encontra, né? E é muito importante porque o farmacêutico clínico ele desempenha na equipe multiprofissional um papel muito, muito relevante. E ele deve ser aquele elo mesmo da corrente que garante a harmonia da equipe e também garante a escuta do paciente, que muitas vezes não se sente tão livre de falar com o psicólogo, com o médico, ou com a enfermagem que está um pouco sempre correndo ali ao redor, mas com o farmacêutico, ele muitas vezes, se existe no acolhimento do farmacêutico, ele consegue contar coisas que são extremamente importantes para aquele contexto da saúde do paciente, né? Que muitas vezes determina que depois você tem que voltar com o médico, pegar o paciente e retornar com o prescritor para dizer, olha, acho que eu esqueci de contar isso aqui para o senhor, que leva uma necessidade de uma adequação da prescrição, né? Então, esse modo de raciocinar clinicamente é que faz a grande diferença e garante a valorização do profissional. Mas a gente está fazendo nessa matéria de farmacologia clínica e tal, e a gente acaba indo para um lado mais social, né? Teve até uma situação que foi lá no Centro de Convivência do Idoso da Aparecida, né? Que a gente foi para a campanha do uso racional do medicamento. E a gente viu que realmente a gente tem esse papel, né? Tipo, como estudante, como farmacêutico realmente, que é de ajudar essas pessoas dando o atendimento que elas precisam. Porque é uma coisa assim que a gente vê bastante, né? Tipo, uma pessoa está se sentindo mal. Aí a pessoa não necessariamente vai no hospital. Ela pode ir numa drogaria e o farmacêutico vai ir lá e vai auxiliar essa pessoa em alguma coisa. Então é justamente esse meu pensamento que eu tinha, né? E aí eu queria que vocês dessem, né, esses exemplos de onde que... Porque qualquer farmacêutico pode ser farmacêutico clínico, né? Mas onde a gente veria um farmacêutico clínico atuando? Em que situações, por exemplo? Então, primeiramente assim, né? A gente tem uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que ela regulamenta a farmácia clínica. E a gente tem os cursos de especialização em farmácia clínica, os diversos, né? Programas de pós-graduação. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que para ser farmacêutico clínico eu preciso fazer uma pós-graduação em farmácia clínica. Isso não é necessário, né? É claro que existem algumas coisas
em relação à prescrição farmacêutica que vão requerer isso, mas você sendo farmacêutico, você pode ter uma atuação clínica, né? Você ser farmacêutico clínico, você pode ser fazer uma especialização, mas isso não te dá a prática, a vivência, e você pode ser um farmacêutico clínico sem ter feito especialização, mas com muitos anos de atuação clínica, né? Então essa vivência, a Suzy tem muito tempo de vivência, né? Ela tem vários exemplos aí para falar, mas assim, essa vivência clínica do cuidado ao paciente, a gente sabe que isso vale muito mais do que um curso de especialização. Então, não é necessário, obviamente, fazer isso, mas quando a gente tem eu acho que uma decisão de fazer, né, de atuar clinicamente, é nesse momento que a gente se torna farmacêutico clínico, não no momento em que a gente termina um curso desse, né? Verdade. Essa descoberta da nossa profissão, esse ser farmacêutico clínico, é muito mais do que um diploma. Por exemplo, certo que eu preciso dessa validação. Por exemplo, se eu quiser ir para o meu consultório farmacêutico fazer algumas prescrições, beleza, eu preciso, né? E sempre são enriquecedores, lógico, estudar sempre é bom. Mas é impossível eu dizer farmacêutica e eu não ter uma atuação clínica, né? Sei lá, não consigo imaginar. Por muitos anos, quando eu comecei a trabalhar na atenção primária, aquela ideia de ter um farmacêutico na farmácia para cumprir a legislação. Só que eu saio caro para a prefeitura, né? A prefeitura paga um salário bom para nós. Então eu vou para lá para entregar remédio, é muito pouco, né? Eu tenho 15 anos de atuação na prefeitura e no UBS, eu nunca consegui entregar remédio, né? Porque até uma dipirona que você vai entregar, ao menos uma pergunta você tem a obrigação de fazer, né? Você já tomou esse medicamento? Você sabe que a tua família tem alguém alérgico? Né? Cuidado para não dar, quer dizer, tem muitas, não dá. Eu lembro que quando eu iniciei a minha atuação na unidade básica, foi muito, muito legal essa descoberta desse pensar clínico, do qual eu não saí da faculdade. Saí com um pensamento ainda naquela época bastante acadêmico e também bastante desligado da clínica. Você, até os livros de farmacologia aqui, do Google de Mãe Tudo, não te ajudou a ter um pensamento tão clínico, né? Hoje em dia tem literatura bem mais voltada para essa parte. Muito clínica, que eu agradeço a Deus, porque é a base de todo um depois, né? De todo um pensamento farmacológico, mas você primeiro, né, tem que ter a base, beleza? Mas quando eu comecei lá nessa unidade básica, né? Era muito difícil, foi muito difícil com a gestão, porque você está desconstruindo uma ideia que é de todo mundo, né? No máximo, o farmacêutico está lá para arrumar estoque, para garantir que tem o medicamento na farmácia, né? E para entregar o remédio, para cumprir a legislação. Mas é muito mais do que isso. E eu lembro que na minha primeira farmácia, nessas UBS, era tão pequenininha que a minha cadeira de roda nem conseguia entrar. Aí depois foi aumentando, foi para uma melhor, nós saímos dos fundos, fomos para frente. E depois eu não tinha consultório farmacêutico, então o que eu fazia? Eu ia lá para a recepção e ficava conversando com os pacientes no cantinho, né? Aí tipo assim, comecei a incomodar o fluxo da policlínica. Aí me deram o consultório farmacêutico, né, para eu poder atuar como farmacêutica. Mas assim, foram 9, 10 anos de um convencimento de que valia a pena me deixar ser farmacêutica clínica, né? No final dos meus últimos 3, 4 anos, eu já pude trabalhar no meu consultório, no consultório consultório farmacêutico, né? Atendendo só mesmo as doenças, os programas, né, de STIs, saúde mental e aqueles casos mais graves de e programa de tabagismo, né? Já era assim, já atendia 22, 23, no máximo 25 pacientes por dia. Mas aí eu cheguei lá e me deram um consultório farmacêutico, olha que legal que tem um farmacêutico clínico, agora você não foi uma conquista, né? E quantas vezes nesses embates trazia até um desconforto com a gestão e tudo. E era muito legal ver que, mesmo com a população, que é lógico que demora muito mais você atender um paciente do que você entregar um remédio, né? Mas assim, nesses momentos em que um ou outro paciente, uns ou outros pacientes reclamavam da demora,
Quem me defendia não era a gestão, quem me defendia eram os meus pacientes, que sabiam que por que demorava e tudo, né? Eu só sei que, no final das contas, todo dia que eu ia trabalhar, eu ia ansiosa, pensando como vai ser a bênção de hoje, como vai ser a coisa linda que vai acontecer hoje, porque todos os dias acontecia alguma coisa muito legal nessa vivência da farmácia clínica. Eu dizia que de manhã eu atendia gente, que eu estava ali direto, né? E à tarde eu atendia egos, também era uma parte da farmácia clínica, mas hospitalar, onde tu vai lidar com o médico, com o farmacêutico, com o enfermeiro, com a gestão, e lá na ponta com o paciente, né? Porque já era um pouco mais distante. Mas esse agir clínico é uma aventura muito bonita, que se desvenda na frente dos profissionais. E depois, quando você começa a atuar, a equipe no primeiro momento tem uma resistência, né? Mas depois, quando eles descobrem o quanto que o farmacêutico clínico pode ajudar em todo esse percurso de buscar a saúde para o paciente, nossa, eles te querem muito do lado, né? É muito legal. E até uma coisa interessante, né, que você levantou, porque esse surgimento, né, de consultórios farmacêuticos, né, é algo que não era tão difundido há alguns anos atrás, que de uns tempos para cá vem crescendo mais e mais, né, que se torna mais comum da gente ver numa drogaria ou até mesmo numa OBS, por exemplo. E assim, é até importante, né, a gente falar disso, porque me lembra uma situação de uma colega que falou em um certo hospital, né, e ela falou assim que conseguiram conquistar o espaço para ter um consultório farmacêutico e não sei se o diretor estava muito ciente disso, mas logo depois disso, né, o diretor passou e ele viu a placa escrita consultório farmacêutico. E o diretor da unidade ficou assim, peraí, o que é isso? Como assim consultório farmacêutico? Você só está acostumado com consultório médico, né, no máximo é do nutricionista. Então o próprio diretor da unidade desconhecia o que é, por que tem consultório farmacêutico, o que o farmacêutico vai fazer aqui. E é nesse momento que eu acho que assim, a gente precisa tomar posse disso, inclusive de conhecimento. A gente fala que essa vivência é muito importante, mas é claro que o estudo ele vai trazer também uma forma de até sistematizar o atendimento, vai te dar ferramentas, te mostrar ferramentas importantes para aplicar na farmácia clínica, para que quando a gente chegue num momento, por exemplo, desse, em que o diretor chega e pergunta para mim, por que vai ter agora um consultório farmacêutico aqui? Por que a gente deveria manter ou abrir um consultório farmacêutico aqui? Que a gente saiba responder isso, né? Será que a gente está preparado para defender a ideia de ter um consultório farmacêutico? Então, eu acho que para a gente conseguir tomar posse disso, a gente precisa estar preparado, né? É muito importante e assim, além do consultório nas próprias instituições onde a gente pode criar, a gente tem os consultórios independentes, né? São consultórios que a gente pode abrir de forma totalmente autônoma. Esses consultórios eles vão trazer uma rentabilidade para o bloco farmacêutico, pode ser uma coisa que você faça como atividade principal ou uma segunda atividade, uma terceira, sei lá, um quarto trabalho que você tem, mas com essa possibilidade do consultório autônomo, você também consegue angariar pacientes, consegue fazer esse acompanhamento, né? Justificar a atuação do farmacêutico ali e fazer disso também, ali é claro, mais uma renda, né? E assim, algo que pode também te trazer muita realização profissional. A gente tem todos esses cenários aí possíveis, né? É interessante que mesmo antes da Covid, né, os países já tinham começado, os países assim mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, já tinham descoberto a importância desse atuar clínico farmacêutico, a tal ponto de que os Estados Unidos, há uns 5 anos atrás, a profissão farmacêutica já era a quinta mais bem paga. Então, quer dizer, era muito legal. Por quê? Porque eles descobriram que é mais barato ter um farmacêutico clínico do que você, porque o farmacêutico atua, sobretudo nos primeiros momentos dos agravos de saúde, né? E ajuda a manter a saúde do paciente. E é mais barato isso do que você cuidar de um problema intestinal, do que você ter que internar depois um paciente por uma úlcera, e previne a automedicação. A presença do farmacêutico clínico, uma drogaria, por exemplo, é muito importante, porque acaba com a imunoterapia e valida faz de fato a drogaria ser
no estabelecimento de saúde, não no estabelecimento comercial. Né? Então, só isso, só por evitar essa automedicação, que ainda hoje provoca no mínimo uma morte por dia, é um absurdo, né? Mais de uma morte por dia. Né? Então, isso já validaria bastante. Né? E até uma coisa interessante que vocês estavam falando, né, sobre a validação do trabalho de vocês, né? Tipo, vocês já tiveram alguma dificuldade, assim, em trabalhar em algum lugar e outra pessoa, né, tipo, pertencente ao mesmo ciclo do trabalho de vocês, ter esse preconceito, né, por vocês serem farmacêuticos? Tipo assim, de tentar se sobrepor, né, ao justiça. Sem dúvida. Isso aí eu acho que talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem na farmácia clínica. Talvez eu acredito que a resistência, né, ela venha de profissionais. Dificilmente a gente tem resistência de pacientes. E quando eu falo de profissionais, se você tem também uma boa vivência nesse sentido, de profissionais farmacêuticos, né? De muitos outros colegas também farmacêuticos, assim como nós, mas que resistem a ter esse papel, né? Porque assim, se a gente pensar bem, é fácil ou é muito tranquilo ser farmacêutico clínico? Não, é uma coisa que dá trabalho, que é difícil. Você tem que estudar, você tem que se preparar. Para você discutir um caso com o médico, um caso clínico de um médico que está acompanhando aquele paciente, você tem que ter propriedade. Para você ter propriedade, você precisa se preparar para isso. Então, não vamos dizer aqui que é uma coisa super fácil, super tranquila, não. Exige, né, uma preparação, estudo, exige capacitação, mas é algo também muito gratificante, é algo que vai fazer a diferença na vida do paciente. Então, a gente tem inicialmente já tem uma resistência entre os próprios farmacêuticos, mas isso é um processo que a gente, é claro, espera que cada vez mais ele vá, né, sendo mitigado, que a gente consiga convencer, e a gente tem sempre falo isso, a gente tem uma leva de novos profissionais muito engajados e cada vez mais com vontade de fazer isso, né, isso é muito bom. E é claro, além da resistência às vezes interna que a gente tem, a resistência externa de outros profissionais também é um grande desafio, né? A gente precisa mostrar que a gente vai trabalhar em conjunto com o médico, por exemplo, com o prescritor, e não separado ou não em confronto, né? Não é para existir um confronto ali. Na verdade, os dois estão atuando, devem atuar juntos em prol do paciente. Mas nem sempre há esse entendimento por parte ou do farmacêutico ou do médico, né? E muitas vezes se torna ali, a gente acaba indo para um confronto desnecessário, a gente acaba criando situações difíceis de ser contornadas, mas eu costumo até falar isso, né, em sala de aula. Se a gente parte para um confronto desse, muitas vezes que a gente até se torna pessoal, a gente tem a falsa ideia de que não vou fazer isso porque ele vai ganhar, ela vai ganhar. Mas na verdade ninguém ganha, né? Na verdade, a principal pessoa que vai perder muito é o paciente. Ele vai ficar sem o atendimento necessário, sem o medicamento necessário, é ele que vai demorar muito mais tempo para melhorar, porque geralmente isso não traz esse ganho para ninguém. Então é muito importante que a gente tenha a maturidade de conseguir vencer, né, essas barreiras que acabam surgindo, para que a gente possa de fato entregar o melhor que a gente tem para o paciente, né, sempre em comum acordo com a equipe multiprofissional. Mas ela existe sim. Assim, hoje em dia, dá muita esperança realmente quando eu vejo os alunos, quando eu vejo momentos como esse, em que a gente para falar de farmácia clínica. Falei, eu tenho 35 anos de formado. Né? Então, não era assim no início da minha profissão. Era muito mais desafiador ainda. Eu sou mulher, sou deficiente, e quando eu comecei a atuar, era muito... Eu também brincava, dizendo assim, eu vou fantasiar de farmacêutica. De colocar bata, colocar tudo para tipo, ajudar a convencer de que eu sou farmacêutica, né? Mas é importante que a gente não se deixe, é difícil. E daí é difícil, aí tu vai parar, vai ficar, tu não vai começar, né? Tem que começar. Talvez a gente não consiga fazer, talvez, a melhor dos cenários, quer dentro do hospital, quer na UBS. Não, poderia ter sido coisas ainda melhores. Mas o bom serve, sabe? Se eu não conseguir garantir que aconteça a melhor dos cenários, o bom pode. Eu não posso esperar ter um consultório farmacêutico para atuar. Eu começo a atuar. Quando o pessoal vê que vale a pena, o consultório vai chegar. Né? Eu não posso pretender que os médicos
que os enfermeiros aplaudam, olha, vai chegar o farmacêutico clínico. Se eles nunca tiveram a experiência de que vale a pena trabalhar com farmacêutico. Então a gente mostra que vale a pena, aí eles, vale a pena, né? E, como diz o André, para mim a resistência que sempre me machucou mais foi a resistência dos meus amigos, dos meus colegas farmacêuticos, né? Que às vezes é mais fácil a gente se esconder atrás do balcão ou até atrás do jargão, ninguém me escuta, ninguém me ama, ninguém me quer, tipo assim, eu não sou valorizada enquanto profissão, né? É uma vitimização da nossa profissão, enquanto que não, a gente precisa ter coragem de estudar, porque realmente, como o André falou, que a gente não se engane. A faculdade é só o primeiro passo, mas depois aí quando vocês forem para a vida prática, vocês vão descobrir que tem muita coisa para 35 anos de formado, que eu tenho, né, de formada. E, nossa, eu chego assim, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Lá vai estudar esse novo medicamento, esse novo mecanismo de ação, esses novos, agora, né, que se fala dos receptores dos canabinoides, né, que estão se descobrindo, né. Então, tem sempre coisa para estudar. Isso dá trabalho? Tá, mas isso também te garante uma juventude, um superar, que nem quando você vai escalar uma montanha, né, ou realizar um esporte radical, a alegria, a adrenalina de conseguir conquistar algo mais que poucos conseguem, só isso já vale a pena também, né? E depois, assim, é muito gostoso você sentir que você fez diferença na vida de alguém. Eu acho que talvez você sinta até mais alegria do que a pessoa que foi abraçada, né? Eu lembro de um caso, que foi um dos mais marcantes da minha vida, mas teria muitos, de uma senhora, eu estava atendendo ela em saúde mental, eu estava analisando a receita dela, a prescrição, para o medicamento da mãe dela. Vendo as prescrições, eu vi que tinha muita medicação e eu comecei a perguntar, mas a sua mãe está em crise agora? Comecei a fazer algumas perguntas, né? E ela me disse que não, que fazia 5 anos que a mãe dela tinha tido a crise e que desde então ela fazia os mesmos medicamentos, né? E eu preparei então uma cartinha, continuei conversando, ela estava e preparei uma cartinha, uma coisa simples para a médica dela, um relatóriozinho, eu sugerindo que talvez fosse a hora de começar a redução das doses, né? Porque a mãe dela, ela disse que era igual um vasinho de planta, onde ela colocava a mãe dela ficava, né? Não interagia mais. Sobrevivia, mas não vivia. E a médica, depois de 3 meses, 4 meses, eu recebi um abraço surpresa dessa paciente, estava de costa, ela veio, me abraçou, e eu fiquei assim, eu queria te agradecer, porque a médica não só acatou as tuas sugestões, mas ela conseguiu retirar quase todos os medicamentos. A minha mãe hoje está bem, ela faz supermercado comigo, ela ri com a gente. Então, depois de 5 anos, eu tenho minha mãe de volta. Né? Isso por causa de uma intervenção tão simples. Gasta tempo? Gasta. Né? Eu poderia ter liberado aquele medicamento em 10 minutos. Né? Eu levei quase 30, né? Porque conversa para você entender a situação do paciente, para você não pode fazer uma intervenção falando besteira para o médico, porque se você faz isso, você queima a profissão da gente. Né? Então, mas esse é um dos casos, dos muitíssimos casos, que você vê o quanto é importante a intervenção farmacêutica, porque às vezes o médico é sempre um médico, e ela ainda diz, porque aonde eu estou indo, tem sido quase sempre um médico diferente. Apesar de ser o local certo que ela ia, não era em pronto-socorro, era realmente o local correto que ela estava recorrendo, mas era quase sempre um médico diferente. Então já pega essa história aí, já se inscreve no canal e já curte o vídeo, porque é uma história realmente muito boa. Então agora, né, a gente vai ouvir do Dr. André Vinícius algo marcante que ele teve como farmacêutico clínico. Então, na verdade, assim, eu sempre conto uma história, né, de algo que aconteceu. Eu ainda não era farmacêutico,
mas uma vivência ali que me trouxe à tona desde quando eu estudava, né, porque eu já era estudante de farmácia, mas me trouxe algo bem marcante, que foi uma paciente que chegou na drogaria, né, e ela veio de um OBS, da atenção primária, e ela veio reclamando de dor no estômago, né, no dia seguinte a começar a tomar o medicamento. E aí quando a gente começa a perguntar ali, né, a gente viu meu pai na drogaria, começa a investigar, minimamente fazendo algumas perguntas, ela levou os medicamentos, na verdade, que ela tinha começado a tomar. E a primeira coisa que causou espanto foi ali vários comprimidos de azitromicina, né? E quando a gente foi ver, a paciente estava com a receita de azitromicina fazendo um comprimido 3 vezes ao dia, durante 7 dias. Então, o que deve ter acontecido? O médico pode ter se confundido, provavelmente, sei lá, com a amoxicilina ou ampicilina, e prescreveu um medicamento que deveria usar 1 vez ao dia, usando 3 vezes ao dia, né? Para quem já tomou azitromicina sabe que para o estômago ela é péssima. Imagine tomando uma dose 3 vezes superior, né? Então a paciente ela foi lá, na verdade, perguntar, esse negócio é assim mesmo, eu estou com muita dor no estômago. Ela tinha tomado já, ela tinha feito 3 no dia anterior e mais 1 de manhã, né? De manhã sem comer ainda, né? Nesse dia que ela foi. Então 4 comprimidos ali em um pouco mais de 24 horas. E aquilo marca a gente. Por quê, né? A gente vê que erros acontecem, eles podem acontecer, mas o que mais chamou a atenção foi como ela saiu da UBS com quase 30 comprimidos, na verdade 20 e poucos, 21 comprimidos ali de azitromicina, tranquilamente, ninguém falou nada. Como isso passou pela farmácia, como isso foi dispensado pela farmácia, 21 comprimidos, sem ninguém suspeitar que havia algo errado, né? É claro que depois, isso foi alguns anos atrás também, não sei como funciona lá hoje, foi em outro estado, não tinha farmacêutico, né? Então a gente, conversando depois, descobriu que a pessoa que ficava lá era uma senhora que já trabalhou em alguma outra coisa, que não era algo meio administrativo, que dispensava os medicamentos. Então a gente vê a falta que o farmacêutico faz num ambiente desse. Se você tem um atendimento sistematizado, se você tem um farmacêutico que trabalha ativamente, a gente consegue evitar situações assim, né? E assim, no hospital, a gente sempre tinha, trabalhei no hospital também durante um tempo, na pediatria, e no hospital a gente sempre tinha, todos os dias tinha alguma intervenção para fazer. Era difícil um dia que passava sem ter alguma intervenção farmacêutica, né? Acontecia, mas não tão frequente. E assim, a gente viu muitos casos, né? Agora, algo que é interessante, a gente estava falando sobre isso, né? Da gente estudar e a gente se atualizar também. Eu lembro algo que me marcou já enquanto profissional, que foi eu chegar no hospital, eu estar ali avaliando a prescrição de um paciente, e aí eu olho para a dose de um medicamento, de um antifúngico, e logo de cara eu percebo, não, isso aqui está muito errado. Está muito errado, esse negócio está muito alto, isso não pode ser feito desse jeito. Mas eu sempre tinha esse cuidado, é claro. Antes de ir conversar com o médico prescritor, eu tinha que avaliar aquilo que eu estava fazendo e ter segurança daquilo. Então, antes disso, eu vou verificar na literatura, existe um protocolo desse, algo nesse sentido. E aí, quando eu fui ver, existia de fato, né? São situações em pacientes recém-nascidos, especificamente, de um antifúngico de uso sistêmico, onde você usa uma dose 5 vezes maior do que você usa depois de crianças maiores, né? Para conseguir atingir lá o sistema nervoso central, enfim. Só para a gente entender que, às vezes, também nós, se a gente não se atualizar, se a gente não for buscar conhecimento o tempo inteiro, a gente fica para trás, né? E aí eu não posso, enquanto farmacêutico clínico, ir para uma discussão com a equipe multiprofissional despreparado, né? Porque isso acaba, é claro, prejudicando até a tua reputação ali enquanto profissional para estar fazendo essas intervenções, né? Então, até uma dica assim, que sempre que a gente for fazer intervenção farmacêutica, tem embasamento. Tem embasamento naquilo que você está falando. Não pode ser algo assim, eu acho que isso aqui está errado, eu acho que essa dose está muito alta, eu acho que isso não pode ser feito assim, né? A gente precisa ter embasamento para aquilo que a gente está pretendendo fazer. Então, a gente se prepara, essa rotina de atualização é essencial. Eu quero te contar isso, André, que eu lembrei que quando eu fui trabalhar no primeiro hospital pediátrico, eu trabalhei 18 anos de hospital pediátrico, né? A minha diretora, que era do hospital, né? Ela odiava farmacêutico. Elas perguntavam para que tem farmacêutico dentro do hospital. Isso porque ela perdeu o primeiro filho dela, de 8 anos de idade, por causa de um erro feito de um farmacêutico, né? Não foi só o farmacêutico que errou, depois tiveram outras pessoas que erraram também. Mas tudo por causa de um farmacêutico, né? Depois foi muito legal com ela,
porque foi um crescimento, eu aprendi muito com ela, aprendi demais da conta. E no final das contas ela saiu do hospital, depois eu fui trabalhar em um outro hospital onde ela era diretora da lei. E nessa época ela já queria hospital farmacêutico em tudo que era lugar. Ela queria farmacêutico, inclusive na lavanderia, na cozinha, na nutrição, porque ela disse que o farmacêutico garantia para ela essa globalidade das ciências, entendeu? Tipo assim, porque a nutrição tem muita, dentro do hospital principalmente, é primordial para garantir a saúde das crianças, não só porque precisa se alimentar, mas porque muitas vezes ela faz parte mesmo da terapia, né? Na nutrição. Então, tipo assim, como é importante a gente ter presente que o nosso agir, a nossa postura, ela vai ter a gente realmente colhe o que a gente planta, né? Mas o pior de tudo é que às vezes quem colhe o que eu plantei não sou nem eu, é o que vem depois de mim, né? Então, eu acho que é tão importante agora vocês, que dá uma esperança muito grande ver que está nascendo uma geração muito linda de farmacêuticos. Né? Uma floresta de bambu que a gente fala, né? Porque porque o bambu chinês, demora 5 anos para ele nascer. Né? Por 5 anos você pensa que aquele negócio não vai para frente, né? Mas precisa de persistência. E quando você olha, depois que ele brota, em 100 semanas, eles atingem 25 metros de altura. Né? E a gente tem muita esperança que essa geração de vocês seja a geração que vai garantir ainda um pouco mais de paciência, mas que já começa a brotar. Né? Então, o que a gente deseja de verdade é que vocês tenham muitas histórias para contar quando vocês tiverem 35 anos de formato, né? Que vocês se olhem para trás e se alegrem da própria trajetória e que muitas pessoas possam realmente dizer, não, o consultório farmacêutico é imprescindível, o farmacêutico clínico é importante, né? É importante por quê? Porque tem um diploma? Não, a gente tem um diploma para se tornar importante na vida das pessoas. O diploma em si não tem tanto mas é para nos ajudar a realmente estar capacitado para dar uma contribuição, né? Então eu desejo muito isso para vocês. E o que o farmacêutico clínico faz, geralmente? Quais são as áreas em que ele atua? Olha, dentro da farmácia clínica a gente tem diversas atividades que a gente pode desenvolver, né? A gente pode falar de acompanhamento farmacoterapêutico, a questão da validação da prescrição, tanto em doenças agudas quanto crônicas, a conciliação farmacêutica, né? Então, quando o paciente ele é internado, imagine que é um paciente que ele é hipertenso, ele é diabético, ele faz uso de vários medicamentos. Só que ele cai de moto e é internado no hospital, né? Quando ele é internado, os medicamentos que vão ser prescritos, enfim, a assistência que vai ser dada é para a doença que ele tem agora, para a condição, na verdade, que ele tem agora, né? Mas e as doenças prévias que ele já tem? Então, e os tratamentos que ele já fazia em casa? O resgate disso, dentro da unidade hospitalar, inclusive, é feito uma atividade de conciliação medicamentosa, né? Até porque pode ser que vários dos medicamentos que o médico vai prescrever lá no hospital sejam incompatíveis, tem interações com os medicamentos que ele já fazia uso. Ou, digamos, que o médico, alguém avisa, ele é diabético, o médico vai lá e prescreve um hipoglicemiante, mas não é o que ele já usava, não é o que ele já estava habituado e que já tinha, inclusive, aderido bem ao tratamento. Então, aí o farmacêutico acaba sendo um elo para fazer essa conciliação medicamentosa, né? É uma das atividades aí que a gente pode fazer. Outra coisa muito interessante, a atuação do farmacêutico clínico no controle de infecção, né, hospitalar. Dentro do hospital a gente tem diversas comissões, entre elas a CCIH, e o farmacêutico junto ali na CCIH, uma das intervenções que mais o farmacêutico clínico faz é a intervenção no tratamento na antibiótico-terapia, né? Então, na adequação da antibiótico-terapia, verificando as interações medicamentosas que existem, investigação das reações adversas, né? Existem ferramentas, algoritmos que a gente pode aplicar no dia a dia para identificar reações adversas, ou na verdade a probabilidade delas estarem acontecendo, e o manejo, né? Até porque uma coisa que a gente se preocupa também eu vou trazer o problema para o médico, mas e aí? Né? Aí o médico pergunta numa visita a gente chama de round, né? As rondas ali multiprofissionais.
Aí o médico pergunta, tudo bem, mas e agora, gente? O que a gente pode fazer? Qual é a sugestão? A gente volta naquela questão da importância de estudar, de estar preparado. Eu encontrei um problema, mas eu também preciso preciso sugerir ali uma solução, né? Então vejam que, tanto na parte comunitária quanto na parte hospitalar, tem várias das atividades ali que a gente pode fazer. Isso pode ser de uma forma muito mais técnica, pode ser às vezes de uma forma bem lúdica. Não raro a gente vê exemplos aí, né? O farmacêutico vai lá, desenha um solzinho para o dia, uma lua para a noite, que parece algo ali, né, muito bobo, muito sutil, mas a gente sabe que isso pode trazer um impacto tão grande, de modo que o paciente vai aderir ou não vai aderir à terapia. Se ele entende a necessidade, para que ele está usando, quando que ele tem que usar, né, e como ele tem que usar, a chance dele aderir a essa terapia ela é grande. Mas se o paciente não consegue compreender essas informações mínimas, aí eu tenho chance disso não acontecer. E se o paciente não adere à terapia, provavelmente o resultado também não vai ser satisfatório. Então, se a gente pensa em garantir eficácia, em garantir segurança naquele tratamento medicamentoso, a gente precisa ter essa atuação focada em todos esses pontos, né? Sim, isso na farmácia hospitalar, pensando no farmacêutico clínico hoje em dia, dentro de uma UTI, tem sido cada vez mais valorizado e popularizado, por assim dizer, né? Mas também a nível ambulatorial, dentro de uma drogaria, é importantíssimo que o farmacêutico desperte para esse raciocínio clínico e comece aos poucos realmente a fazer farmácia clínica ali. Aí a gente pensa em doenças como hiperdia, né, como diabetes, por exemplo. O segmento de um farmacêutico clínico, muitas vezes, determina a qualidade, uma total mudança na qualidade de vida daquele paciente. E quantos exemplos a gente tem disso, né? Exemplos que, inclusive, se consegue, inclusive, retirar o uso de insulina injetável. Por quê? Porque você consegue ensinar o paciente a viver. Cura diabetes? Claro que não, mas facilita muito mais a qualidade de vida dele. Quando a gente fala de adolescente, de criança, então isso nem se fala. Mas também da saúde mental, porque você começa a ajudar o médico a ter metas terapêuticas para aquele paciente. Não só a renovar a receita, mas vamos ter meta terapêutica. Hoje a gente conseguiu isso aqui, e agora a gente quer chegar aonde com esse paciente? Então o farmacêutico clínico renova, desperta o próprio cuidador, né, o próprio médico, para essa realidade, que precisa ter metas terapêuticas para cada paciente. Que não é uma meta única para todos, né, mas... Então o farmacêutico clínico hoje precisa se organizar. O farmacêutico que está na drogaria, eu gostaria muito de falar para eles, principalmente, de vocês se organizarem, né? Você que está atuando lá, mas eu só consegui na drogaria. Não é só na drogaria, que bom que você está lá. Começa a fazer seu swap, né? Se organiza para poder começar a dar um atendimento diferenciado. Como disse sempre o André, que eu acho super legal, não dá para fazer com todo mundo, mais ou menos um por dia. Ao longo dos, talvez, 22 dias úteis, são 22 pessoas que você pode ter ajudado. Eu acho muito legal quando o André fala isso, né? E depois você vai descobrindo que é tão legal, que você vai acabar fazendo duas, aí depois vai aos poucos, mas começa com uma pessoa por dia. Para quem está agora estagiando, como o André contou aquele caso, que quando ele era estudante ainda, começa hoje. Começa hoje onde você está a ter esse clínico. Que isso aqui você vai ver que você vai encontrar um sentido muito mais profundo para a tua própria profissão e para a tua própria realização. Gente, para finalizar, né, eu gostaria assim, de criar uma situação hipotética. Vamos supor que vocês encontrassem, né, uma pessoa que estivesse no primeiro período de farmácia. E essa pessoa ela fosse apresentada, né, à farmácia clínica. Qual conselho vocês dois assim, dariam para essa pessoa? Tipo assim, se ela deveria ir para a farmácia clínica ou não? Olha, primeiro eu acho que é uma questão de vocação, de desejo. Eu acho que não basta pensar em algo como se vai ser rentável ou não, se eu vou ganhar dinheiro ou não. Porque assim, a nossa profissão é muito grande, né? A gente tem múltiplas áreas aí pra gente ir. E a gente tem aquele perfil, né? Eu já dou aula há algum tempo aí, cerca de 7, 8 anos.
E a gente vê perfil. Tem aluno que não, eu gosto de análises clínicas. Não, eu gosto de trabalhar com paciente. Não, eu não gosto. Eu gosto de gestão, eu gosto de gerenciar isso aqui. Então, assim, tem muito perfil de cada um. Se a pessoa está no primeiro período, eu primeiro diria para ela experimentar de tudo que existe na farmácia, as diversas áreas, e entender que na farmácia clínica a gente pode se realizar profissionalmente, assim como várias outras áreas, mas que a gente pode fazer muita diferença na vida do paciente. E que se ele estiver preparado, se ele gostar disso, é claro, tem que experimentar cada uma dessas áreas, mas se ele gostar disso, que ele se capacite cada vez mais, que ele estude cada vez mais, que ele se prepare, porque não tem como ser farmacêutico clínico e não gostar de estudar. Aí já é uma outra dica que a gente precisaria dar, né? Faça logo esse autodiagnóstico, porque se você não gosta de estudar farmacologia, não gosta de estudar, né, coisas do tipo, não dá para ser farmacêutico clínico. É claro que a gente não vai aplicar só conhecimento teórico, mecanismo de ação, não. A gente precisa de conhecimento, né, principalmente de humanidade. A gente precisa lidar com esses pacientes como pessoas, com os diversos problemas de vida que ele tem, problemas sociais, problemas de vários tipos, mas juntar tudo isso com a experiência teórica, né, de conhecimento técnico, vai ser fundamental. E de que adianta você estar de frente a uma situação clínica ali e você não saber o que fazer porque não tem conhecimento técnico, né? Então, eu sei que às vezes a gente fala muito assim, esse negócio de estudar, a teoria não adianta, a gente só aprende na prática, mas não é bem assim, né? A teoria, ela nos dá a base. É óbvio, eu concordo que a gente precisa muito da prática para aprender, sem dúvida nenhuma. Mas você precisa ter uma base minimamente sólida aqui, para você conseguir, inclusive, entender por que na prática funciona daquele jeito, né? Por que eu estou vendo, eu já vi a pessoa falar assim, mas por que foi, sei lá, por que foi prescrito isso aí? Porque o professor faz assim. Eu já vi resposta assim, né? Porque eu vi um médico, um aluno medicina, porque o doutor fez assim. Mas não é por isso que você prescreve isso ou aquilo, porque você evita isso ou aquilo. Você faz porque existe ali, né, uma justificativa plausível tecnicamente, cientificamente para aquilo. Então você precisa entender como tudo funciona para ter essa atuação depois técnica, né? Então você precisa ter esse conhecimento sólido, a base minimamente sólida para você conseguir aprender, aplicar depois aquilo na prática. Então, para ser farmacêutico clínico, estude, né? Realmente, porque eu não tive ninguém que seja farmacêutico clínico. Eu diria que te conhece, né? Para saber o que tu gostas, né? Agora, meu amigo, se você for farmacêutico, eu tenho que gostar muito de estudar. Né? Porque às vezes eu conheço gente que fala, não quero fazer medicina porque tem que estudar muito. Vou fazer farmácia, isso daí tá frito. Brincando. Porque até certo ponto a nossa área é muito específica e é muito exigente da gente. Então se você pensa em fazer farmácia porque tem que estudar muito de medicina, lamento muito. E assim, a farmácia clínica é inerente da nossa profissão, mas se você quiser estudar, realmente se dedicar a ser um farmacêutico clínico, aí tem uma coisa que exige realmente esse conhecimento, assim como é exigido do médico, né? Não dá para enrolar e não dá para colocar a culpa em ninguém. Tudo tá ali diante do paciente. Né? Porque alguém que comete, um farmacêutico que cuida, por exemplo, do estoque e faz uma programação mal feita, ele pode sim matar pessoas. Porque vai causar a falta do medicamento, né? Mas só que vai ficar assim no meio, né? Vai ficar misturado por tantos outros motivos. Mas o farmacêutico clínico, assim como o médico, tem uma atuação direta com o paciente. Mas foi o médico que prescreveu errado. Mas você é um profissional. E o teu conselho de ética, inclusive, também te responsabiliza se você aviar aquela receita, que contém um erro gravíssimo. Agora, o médico não pode errar? Bem, eu erro. Então, assim como eu erro, eu sei que o médico pode errar. Só que eu sou uma barreira do erro entre ele e o paciente. Então, eu tenho obrigação de ser competente. Porque não é que eu posso ser ou não competente. Tenho uma obrigação de ser. Porque tem uma vida diante de mim, né? O amor da vida de alguém, né? É uma pessoa de uma dignidade imensa de quem eu estou cuidando.